Olá, povo lindo, povo abençoado de Deus, a paz de Jesus, o doce amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto, dia abençoado, dia de nós deixarmos a graça de Deus agir em nós poderosamente. Hoje é dia também de Santa Clara de Assis, que Santa Clara possa interceder por cada um de nós, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. O Evangelho de hoje nos convida a refletirmos São Mateus, capítulo 18, versículos do 1 ao 5, versículo 10, depois 12 ao 14. E nos diz assim: Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos declaro, se vós não transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como essa criança será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome ao menino como este, é a mim que recebe. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? O homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não desgarraram. Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só destes pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos diante dessa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Nessa Semana Nacional de Oração pelas Famílias, a qual a Igreja do Brasil celebra, de estarmos orando juntos com todos os nossos familiares, pedindo a graça e a misericórdia de Deus, principalmente nesses tempos em que estamos atravessando, mas é um tempo onde também Deus está nos dando a oportunidade de conhecermos mais profundamente os seus mistérios. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é maior no reino dos céus? A resposta de Jesus, ela é clássica, categórica. Jesus ele não fica alisando, passando a mão. Não, simplesmente Jesus já vai direto no assunto, direto no ponto e direto na ferida. Porque às vezes perguntamos e queremos a resposta do nosso jeito. Os discípulos perguntaram e receberam a resposta do jeito e da maneira de Jesus. E Jesus respondeu, ele chamou uma criança, colocou no meio e disse: Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Jesus ele pega a criança porque a criança ela não tem malícia, ela não tem maldade. A criança é sincera. A criança não mente. A criança ela vive nesse reino, na humildade, na inocência. É claro que depois, infelizmente, vamos crescendo e vamos aprendendo as coisas ruins. Isso é triste. Mas quanto criança, quem tem filho sabe muito bem. O filho fala sinceridade para você, ele gosta de brincar, obedece. Quando começa a dar aquela extrapolada, você fala, ele para.
E por isso que Jesus ele vai dizer aos discípulos: se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. E Jesus convida-nos a sermos humildes para herdarmos o reino dos céus. A humildade não é o seu coitadinho, dodói, não. A humildade é aceitar que Cristo, Jesus, morreu na cruz pelos meus e pelo seu pecado, para nos dar vida e vida eterna. A humildade nos faz vencer o pecado que nos rodeia a todo instante, a todo momento, querendo nos tirar a graça de possuirmos a vida eterna. Por isso Jesus ele nos convida a transformarmos e nos tornarmos como criancinhas. E ele vai além dizendo: e o que recebe em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Jesus diz isso porque as crianças naquela época, elas não eram contadas. Por isso Jesus ele diz aos discípulos e para aqueles que estavam ali próximos, fariseus, saduceus, os mestres da lei, dizendo: e o que recebe em meu nome é um menino como este, é a mim que recebe. E ele diz: guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. E Jesus conclui falando sobre a ovelha perdida, dizendo: que vos parece, né? Um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que desgarrou? E ele diz: e quando se encontra, sente mais felicidade, mais júbilo, fica feliz, do que pelas 99 que não se desgarraram. E a conclusão: assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só destes pequeninos. Nós somos comparados com esses pequeninos. Deus não quer que nós nos percamos. Deus quer que nós, meus amados, fiquemos firmes diante de tantas provas, lutas, sejamos perseverantes, sejamos contentes em fazer parte deste rebanho, porque Ele não quer que nenhum de nós nos percamos, mas Ele quer que nós tenhamos a vida e vida eterna. Que a bênção de Deus possa adentrar dentro da sua casa nesta terça-feira e fazer de cada um de vocês mais do que vencedores e merecedores da graça de Deus. Que assim seja. Amém. Você é de Deus, viva a santidade, você é uma bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.